A paz, eu sou Luciano de Pinho. Hoje vamos refletir sobre a profecia de Daniel, capítulo 3, versículo 24. Os três moços, Ananias, Misael e Azarias, estavam andando no meio das labaredas, cantando hinos e louvando a Deus, o Senhor. No meio daquelas chamas, os jovens estavam louvando ao Senhor nosso Deus. Eles sobreviveram porque o louvor traz toda a libertação necessária. Em meio às situações difíceis que passamos nesta vida, não deixemos de louvar ao Senhor nosso Deus. Ele vem em nosso auxílio, em nosso socorro e permanece conosco por maior que seja a nossa dor. Deus abençoe. Começa agora, Bate-Papo com a Beth, um programa descontraído, entrevistas, alegria e boa música. Bate-Papo com a Beth. Bem, gente, minha convidada de hoje, ela é jornalista, palestrante, criadora do blog Meu Nome é Superação. Ela é dona de um lindo sorriso e bem contagiante, viu, gente? O sorriso da minha convidada de hoje. Hoje eu vou conversar com uma mulher que ela é muito especial no meio de todas as adversidades da vida, de todos os obstáculos, enfrentando tudo, ela não se deixou abater. E é com muito carinho que eu recebo aqui no programa de hoje a Gil Muricy. Seja muito bem-vinda, Gil, sinta-se em casa. Muito obrigada por você aceitar o meu convite para contar um pouquinho da sua história e também da história de muitas outras pessoas que estão lá no seu blog. Gil, para começar aqui o nosso bate-papo, já que o tempo voa, eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes quem é Gil Muricy. Olá, Elizabeth, tudo bem? Olá a todos. Eu sou a Gil Muricy, a jornalista que veio de ônibus lá do interior do Nordeste para o Rio de Janeiro, no desejo de realizar o próprio sonho, que era fazer uma faculdade de jornalismo. E graças ao bom Deus eu consegui realizar esse sonho. E com isso, após muito tempo de luta e de superação, de uma certa forma, eu publiquei uma foto da minha formatura no Facebook e essa foto viralizou, para minha enorme surpresa. E eu não imaginava nunca que eu fosse ser conhecida, né, que a minha história de vida pudesse inspirar as pessoas. E com isso a minha história saiu em vários veículos de comunicação do Brasil e do mundo, e a partir de então eu fiquei conhecida pela minha história de superação. Por incrível que pareça, a nossa história, por mais dolorida que seja, né, por mais triste e sofrida que seja, a nossa história inspira verdadeiramente as pessoas. Gil, conta pra gente de onde vem a sua devoção pelo Padre Pio. A minha devoção ao Padre Pio já vem de muito tempo e ele me inspirou a fazer esse trabalho de contar histórias de superação. Após, a repercussão da minha história aqui no Rio de Janeiro, eu fui visitar minha família lá no Nordeste e também fui visitar um campo de sisal, que é uma atividade muito comum lá na região. A minha mãe começou a trabalhar no campo de sisal desde os 7 anos de idade, mas eu, por misericórdia, escapei por um triz. Quando eu cheguei lá, eu fiquei impactada com a garra daquelas pessoas que trabalhavam duro para ganhar R$10 por dia. São pessoas que eram quase escravizadas, mas que eram honestas. E eu fiquei me perguntando, quem é que conta a honestidade dessas pessoas para o mundo? Ao chegar na casa da minha mãe, lá no interior, eu chorei muito, impactada com tudo aquilo que eu tinha vivido no campo de sisal. Ao voltar para o Rio de Janeiro, eu fiz uma novena para o Padre Pio, mas eu não pedi nada relacionado ao sisal. Eu pedi para que uma porta se abrisse na minha vida profissional, porque afinal de contas, eu já era recém-formada, a minha história tinha repercutido muito e não tinha surgido nenhuma proposta de emprego. Eu escutei uma frase que dizia o seguinte: faça um blog e escreva histórias de superação. Até esse dia ainda não tinha ouvido nada tão claro diante de uma oração que eu tinha feito. E isso eu fiz um blog, Meu Nome é Superação, é o nome do meu blog. A primeira história é a minha história de superação. E a cada dia que passa eu percebo verdadeiramente que o meu blog é a inspiração de Deus, que foi o Padre Pio que mandou eu fazer isso, porque
toda superação tem vestígio de milagre. Então nós podemos dizer que toda superação é um milagre. Então no Brasil, no mundo, mas vamos falar do Brasil, que é o país onde moramos, no Brasil há mais milagres do que corrupção. Mas ninguém conta isso. Ninguém, quando eu falo ninguém, é a grande mídia, né? Os grandes veículos de comunicação. Mas eu, Gil Muricy, com o meu trabalho de formiguinha, estou aqui para exaltar a garra e a superação de cada pessoa que se supera a cada dia. Meu Nome é Superação é o nome do blog da jornalista e palestrante Gil Muricy. Ô Gil, quando foi que você percebeu que era hora de mudar, hora de fazer algo novo, né? De mostrar para o mundo a superação das pessoas? Quando eu vejo pessoas que têm todos os requisitos para dar errado e dão certo, isso eu desejo contar. Quando eu vejo que pessoas como eu, né, que já passei fome, que já peguei coisas no lixo para usar, que a gente já morou de favor, que a gente morava em casa de pau a pique, que a gente não tinha guarda-roupa, que guardava roupa em caixa de papel, e que já passei fome, que eu era empregada doméstica lá na minha terra, que eu era babá, e hoje eu cheguei no Rio de Janeiro, né, que diziam para mim: Gil, por que você não vai embora para Juazeiro, Petrolina, Salvador, que é perto daqui? Você vai querer abrir concorrência no Rio de Janeiro, você vai querer ser jornalista no Rio de Janeiro? Mas algo me trazia para o Rio de Janeiro, eu não sei explicar que algo era esse. E quando eu olho para mim, quando eu olho para minha história, que eu vejo que eu tinha tudo, mas eu tinha tudo e mais um pouco para ser mais um ninguém, e eu vejo que eu mudei a minha história, isso precisa ser contado. Sabe, cada grão de areia que eu conquistei na minha vida aqui no Rio de Janeiro, cada coisa que eu conquistei, das pequenas às grandes coisas, se bem que eu não conquistei grandes coisas, mas o que eu conquistei já valeu a pena. Isso merece ser contado. Aquilo que você conquista, aquilo que você vai além dos seus limites, mas você consegue chegar no pódio, isso precisa ser contado. E tantas histórias de superação que a gente conhece no Brasil. Quantas pessoas eu já entrevistei, pessoas que renasceram das cinzas, pessoas que venceram doenças incuráveis, né? Isso precisa ser contado. Eu preciso contar isso para o mundo, até porque também o mundo entra no meu blog, né? Então, essas histórias que inspiram, essas histórias fortes, pesadas, elas precisam ser contadas para semear esperança na humanidade. O que semeia esperança na humanidade são as histórias de superação que a gente vê por aí. E como eu me inspiro escrevendo essas histórias? Como inspira as pessoas, sabe? Eu acho que a nossa missão no mundo é semear esperança. Esse é o maior legado, porque todo ser humano tem que deixar um legado na sua vida, na existência, né? Na história. E esse é o meu legado, semear esperança através de histórias de superação. Semear esperanças através de histórias de superação. Olha que lindo legado aqui que a Gil Muricy está compartilhando aqui com todos os nossos ouvintes nessa tarde linda, abençoada, nesse dia lindo, abençoado que o Senhor nos proporcionou, que o Senhor escreveu para estarmos aqui juntos com a jornalista, né, com a dona do blog Meu Nome é Superação, Gil Muricy. Gente, assim que eu li e conheci um pouco mais da história da Gil Muricy, né? Lembrou-me muito a história da personagem N com E, né? Não sei se você, nosso ouvinte, já viu essa série, já assistiu essa série na Netflix, está lá disponível na Netflix. Então, é uma série que te inspira muito. A N é uma menina que está se superando todos os dias. Todos os dias ela está ali se superando, tem os obstáculos, mas ela passa ali linda, com um sorriso radiante, encantador. Então me lembrou muito, né, a N quando eu li a história da Gil. Não sei se você conhece, né, o Gil, não sei se você já assistiu essa série. E no seu blog você conta, né, a história de superação de muitas pessoas, né, que se superaram por diversas adversidades da vida, diversas adversidades que a vida os colocou frente a frente. Ô Gil, como é para você escrever essas histórias de superação? Eu já vi sim algumas coisas da Anne, mas ainda não me aprofundei na história dela.
Para mim, contar histórias de superação é inspirador. Isso me dá uma força interior tão grande que eu quero gritar para todo mundo. É por isso que eu escrevo. Né? Porque senão eu poderia saber da história de alguém e ficar para mim mesma. Não, mas eu sei, eu vou entrevistar aquela pessoa, vou contar todos os detalhes da vida daquela pessoa e vou escrever isso no meu blog. Porque assim como eu quero que outras pessoas se inspirem. Né? E eu lembro que quando a minha história repercutiu na internet, eu concluí a minha faculdade com 30 anos. Quando na minha faculdade tinha menina com 17 anos que já estava no segundo, no terceiro semestre da faculdade. Então nunca é tarde para a gente correr atrás dos nossos sonhos. E isso também inspirou as pessoas. Não, Gil, eu voltei a estudar por causa da sua história. E não só em relação ao estudo, mas em relação a outras coisas que a gente pensa que não vai conseguir mais porque a idade já passou, mas só que na verdade sonho não envelhece. Você pode lutar por ele enquanto você estiver vivo. E realmente escrever essas histórias dessas pessoas que realizaram sonhos assim extraordinários, sabe, inimagináveis, isso me inspira e com certeza inspira o mundo também. E para mim é muito gratificante, para mim é maravilhoso estar escrevendo histórias que inspiram. Creio que você já contou muitas e muitas histórias bem impactantes, cada uma com seu traço, trazendo as suas feridas, trazendo as marcas, né, das suas conquistas, né, do seu caminhar, do caminho percorrido até chegar ao pódio. Mas conta aqui pra gente qual a história que mais te impactou. Agora você me pegou, porque todas as histórias me inspiram, né? Cada uma na sua particularidade. Mas a história do Adílio, jogador do Flamengo, que ele pulou o muro para ser jogador de futebol, ele que aos 4 anos perdeu o pai, aos 14 perdeu a mãe e o irmão mais velho. A mãe, né, havia se casado novamente e 3 meses após a morte dela, o padrasto foi embora e levou os 3 irmãos, inclusive o irmãozinho que ele mais amava, que ele tomava conta. Né, ele estava com 14 anos, órfão de pai e mãe e seu irmão mais velho. Essa história é muito forte, estou emocionada aqui, essa história é muito, muito, muito forte. E esse cara, ele conseguiu ser o melhor jogador do Flamengo no Mundial de 81. E ele usou a dor como combustível para chegar onde ele queria, né? E ele ainda pulou o muro do clube para poder ser um jogador do Flamengo. Então essa determinação, essa história é muito forte, é muito impactante. Eu tenho a honra dele ter confiado em mim, né? Do Adílio ter confiado em mim, ter me cedido a entrevista e de ter contado a garra dele para o mundo, que inspirou muitas pessoas, que ele ficou emocionado, os amigos dele entraram em contato comigo porque ficaram emocionados pela forma que eu falei da história dele. Tem também a história do Cláudio Duarte, que é um rapaz lá da Bahia, de Monte Santo, na Bahia, que ele tem uma deficiência, o pescoço dele é pendurado para as costas, mas ele não vê as coisas de cabeça para baixo. E quando ele nasceu, os médicos deram a ele 24 horas de vida e hoje ele tem 44 anos. Ele é cantor na igreja, ele é palestrante motivacional e ele fez uma faculdade e ele é contador. Hoje ele tem uma alegria incomum. Essa história é muito forte, né? E a vida dele é um desafio para a ciência. E tem também a história de uma senhora da Bahia que teve 5 filhos. E teve um incêndio, a família ia viajando de um estado para outro na década de 90 e o ônibus pegou fogo. E nesse acidente, essa senhora ela perdeu 3 filhos queimados, né? Os 3 filhos foram queimados e posteriormente a esse acidente, 11 anos após, né? O marido dela morreu de câncer nos ossos e o outro filho morreu de hepatite. E há 3 meses atrás morreu uma irmã dela. Sem contar que já tinha morrido o pai de infarte e a mãe também de câncer. E eu entrevistei a história dessa mulher. A história dessa mulher até hoje, já tem uma semana que eu postei a história dela. É uma das histórias, é a segunda matéria mais lida no meu blog. E essa história é muito forte. Eu já recebi milhões de e-mails falando da história dessa mulher. Então, são histórias como essa que me movem.
São histórias assim que me inspiram a escrever sempre mais. E Gil, conta aqui pra gente, né, no seu blog, eu vi que você já entrevistou várias personagens anônimas e também alguns famosos, né, gente, famosos. Algum dia passou pela sua cabeça aquela menininha que você iria entrevistar o Zico, uma figura tão importante para o futebol mundial? Na verdade, eu nunca imaginei que eu fosse ver, assim, algum famoso na minha vida, né? Muito menos entrevistá-lo. E eu jamais imaginei, minha querida, jamais eu imaginei que eu pudesse um dia entrevistar o Zico, né? Eu sou amiga dos irmãos do Zico, do Edu e do Nando. Inclusive o Nando, ele já foi lá na minha terra, no Brejão da Caatinga, visitar meu projeto social, porque eu tenho um projeto social lá no Nordeste, né, com várias crianças, que é algo que está trazendo esperança para aquele povo. E o Zico é gente fina, o Zico é assim, não parece que ele é quem ele é, sabe? Ele é uma pessoa importantíssima no nosso futebol, também no futebol do Japão, e ele é uma pessoa muito humilde. E a humildade do Zico me inspira, né? Porque ele não é bobo, como muitos que a gente vê por aí, né? Que porque tem fama, poder e sucesso, não liga pra ninguém, né? Mas o Zico é diferente, eu admiro o Zico demais, ele sabe disso, os irmãos dele, que são meus amigos, sabem disso. E eu já entrevistei muita gente famosa, eu já entrevistei, eu acho que mais de 15 jogadores de futebol famosos. E eu já entrevistei outras pessoas, não do futebol, outras pessoas de outras áreas também, que a Silvia Design, que é uma nordestina, né, que também veio embora para São Paulo e era vendedora de móveis e hoje é dona de uma rede de lojas, né, de móveis. E eu também já entrevistei o Dr. Macedo, que é o médico do presidente da República, que é um gênio da medicina. Ele é o 3º melhor médico do planeta e, graças a Deus, eu tive a honra de entrevistá-lo, uma figura maravilhosa, um ser humano único no mundo, com a simplicidade, uma humildade assim, sabe, que ninguém tem. E até hoje eu não acredito que isso aconteceu, para falar a verdade. E tem outras pessoas também, é muita gente, não tem como eu lembrar e citar exemplo de todos. Bem, gente, para você que acabou de se conectar aqui, hoje eu estou recebendo aqui no programa Bate-Papo com a Beth, a jornalista, palestrante e criadora do blog Meu Nome é Superação, onde ela conta várias histórias de superação, inclusive a história dela, né? A história da Gil Muricy, que é a minha convidada de hoje. Estamos compartilhando aqui um pouquinho, né? Porque o tempo é muito curtinho e essa menina tem muita história para poder contar, para poder falar aqui pra gente. Gil, infelizmente o programa está chegando ao fim. Eu te desejo toda a sorte do mundo, viu? Que você encontre muitas e muitas histórias, que você continue inspirando, né? Muitas pessoas, não só com as histórias que você conta no seu blog, mas sim com a tua história também. Que o Senhor continue lhe abençoando abundantemente e lhe fortalecendo na sua missão. O seu trabalho é muito lindo e muito importante na vida de muitas pessoas. Mas antes de finalizar aqui o nosso bate-papo tão gostoso nesse dia tão abençoado, eu gostaria que você deixasse o seu contato, deixasse o seu e-mail, deixasse o seu blog aqui para que os nossos ouvintes possam entrar e conhecer mais um pouquinho da Gil Muricy e também um pouquinho do seu trabalho. Então, meus vencedores, muito obrigada pela companhia, obrigada por estarmos juntinhos, né, em mais esse programa. E me sigam nas minhas redes sociais, o meu Instagram é @meunomesuperacão, o endereço do meu blog é meunomesuperacão.com. Eu tenho uma marca de roupas com lindas camisetas, bonés, enfim, uma infinidade de produtos. Espero que vocês adquiram e nós estamos com promoção neste mês de julho. Se você comprar 3 camisetas da minha marca, Meu Nome é Superação, você vai ganhar de brinde uma caneca do Rondinelli Deus da Raça, ex-jogador do Flamengo. Essa promoção é por um tempo limitado, de no máximo 15 dias, tá? E você vai ganhar de brinde essa linda caneca. E eu espero estarmos juntinhos. Entre em contato comigo se você tiver uma história de superação. O mundo precisa saber dessa sua história, dessa sua trajetória. Muitas pessoas irão se inspirar através dela. Muito obrigada mesmo. E uma frase que eu deixo para vocês: toda superação
tem vestígio de milagre. Você ouviu Bate-Papo com a Beth, um programa descontraído, entrevistas, alegria e boa música. Bate-Papo com a Beth.